Bom, então, bom dia de novo. Hoje nós temos o seminário da Bell Hooks com o livro E Eu Não Sou uma Mulher, Mulheres Negras e Feminismos. Antes de entrar na apresentação de fato, eu queria dizer o motivo de eu ter escolhido esse texto, porque a Bell Hooks ela ocupa um lugar muito especial no meu coração de pesquisadora, de leitora. Ela tem uma escrita para mim que é única, ela consegue transformar sentimentos em palavras. Eu acho que na entrevista que a Mercedes vai apresentar, ela fala, né, sobre a capacidade que ela tem de put the things together, né, de organizar e de colocar as coisas. E eu acho que ela consegue transformar isso também na escrita. E também na maneira como ela fala sobre as coisas. Então, foi por isso que eu escolhi esse texto. Esse não foi o primeiro texto que eu li da Bell Hooks. Eu fiz uma disciplina na graduação com a professora Tânia Mara, que foi Teorias da Socialização. E aí ela, como pesquisa gênero, ela também fez uma disciplina voltada, né, para a gente entender a socialização do gênero. E como trabalho final, eu escolhi fazer um artigo inspirada em um conto da Bell Hooks, que é Estão Alisando os Nossos Cabelos. Também fica de indicação de leitura para vocês, porque é um conto belíssimo. E... Ai, é você que está apresentando. Pode falar. Então, eu escolhi começar com essa citação de uma das partes do texto, em que ela diz, né, apesar de o foco ser a mulher negra, a nossa luta pela libertação somente tem significado se acontecer dentro de um movimento feminista, que tenha por objetivo fundamental a libertação de todas as pessoas. E eu acho que representa muito dos escritos dela, né, sobre liberdade, sobre libertação, e é muito bonito também a maneira, né, como ela escolhe, constrói as frases e as palavras, é muito inspiradora. Deixa eu passar também. Então, a Bell Hooks é o pseudônimo de Gloria Jean Watkins, que nasceu no dia 25 de setembro de 1952 e ela faleceu recentemente, em dezembro de 2021. Ela foi uma escritora, teórica feminista, professora, crítica cultural e ativista. Ela nasceu numa cidade rural do Kentucky, no sul dos Estados Unidos, e adotou o nome Bell Hooks em homenagem a uma de suas avós, que era uma mulher indígena. E aí, sobre o pseudônimo, é interessante que ela preferia que fosse escrito em letras minúsculas, porque ela queria dar enfoque, né, ao conteúdo da sua escrita e não da sua pessoa. E aí, nas minhas pesquisas, eu vi que esse também era um movimento da época, né? Que várias autoras queriam se afastar da ideia da pessoa que escrevia os textos, dizendo que as ideias dos textos importavam mais, e por isso que as escritas deveriam ser minúsculas. Elas também adotavam o nome de ancestrais, como a Bell Hooks fez, adotando o nome da avó, reforçando a ideia de que elas eram fruto de suas ancestrais. Então, a Bell Hooks cresceu em uma família de classe trabalhadora. O seu pai era um zelador e a sua mãe era empregada doméstica, trabalhando em casas de famílias brancas. E, além dos pais, ela foi criada com cinco irmãs e um irmão. Ela é formada em literatura inglesa na Universidade de Stanford, fez mestrado na Universidade do Wisconsin e doutorado na Universidade da Califórnia. E ela narra e optou conscientemente por se tornar uma intelectual. E eu acho que nos agradecimentos ou no prefácio do livro, a primeira linha, assim, ela diz que cresceu sabendo que queria ser escritora. E aí, nas pesquisas que eu fiz, nas entrevistas que eu li, eu encontrei essa frase da professora Inaê Lopes dos Santos, em que ela diz, né, ela escreve sobre a Bell Hooks, e ela diz que a Bell Hooks mostrou que o feminismo é para todos, que a educação é transgressão e que o amor não é privilégio só de alguns. Pode passar, por favor? Bem, e aí aqui fazendo uma introdução, uma breve introdução ao livro, a primeira publicação desse livro foi em 1981, sobre o título original Ain't I a Woman? Black Woman and Feminism. E a Bell Hooks, ao longo de sua vida, publicou mais de 30 livros, numerosos artigos acadêmicos, apareceu em filmes e documentários e participou de várias palestras públicas. Esse é um dos livros mais conhecidos, ele foi traduzido para o português. Eu acho que a versão que as professoras colocaram na disciplina é uma versão de uma tradução de 2014, e a versão que eu tenho é esse livro aqui,
que é mais recente. Ele foi publicado, acho que em 2021, que já é essa tradução revisada. E aí eu fiquei pensando, né, que como a gente só teve acesso a muitos desses textos que já estavam sendo debatidos na década de 80, década de 90, muito recente, né, de 10 anos para cá, que essas traduções foram acontecer para o português. Eu acho que esse livro também ele foi conhecido como um dos 20 livros mais influentes escritos por mulheres é, ali na década de 90, década de 80, depois que ele foi publicado. Então, foi uma grande publicação da Bell Hooks. Então, o seu envolvimento, né, com a criação de uma consciência feminista, como ela mesmo diz, a levou a confrontar as realidades das diferenças entre raça, classe e gênero. Ela se envolveu no movimento feminista porque sentia que não tinha lugar na tradicional noção sexista do que significava ser mulher. E então, por isso, ela tinha o desejo de criar um espaço de liberdade para ela, para as mulheres que ela amava e também para todas as outras mulheres. E aí ela diz, né, que a sua experiência enquanto jovem negra não era reconhecida pelo movimento feminista. A sua voz, assim como a de outras mulheres que eram como ela, não eram ouvidas. E isso fez com que ela entendesse como ela se conhecia pouco e também sabia pouco sobre o seu espaço na sociedade. E aí, por isso, ela começou a desenvolver as pesquisas que deram origem a esse livro. No livro, ela conta que ela fez vários cursos sobre gênero e nenhum falava sobre mulheres negras. E ela sentia que a experiência dela era muito desconectada com a experiência, né, das mulheres brancas que estavam ali pautando o feminismo e pautando esses cursos de gênero. Então, esse livro surgiu no esforço em documentar o impacto do sexismo nas mulheres negras. E o seu objetivo foi fornecer evidências concretas que refutassem os argumentos antifeministas que proclamavam em voz alta que mulheres negras não foram vítimas da opressão sexista e que não tinham necessidade de libertação. E aí, com o desenvolvimento dessa pesquisa e da escrita, ela percebeu que o livro produziria um conhecimento detalhado sobre a experiência das mulheres negras e da sua relação com a sociedade, examinando as políticas do racismo e do sexismo, a partir de uma perspectiva feminista. Então, o livro passou a ser, né, ela diz ali ao longo da introdução, sobre o impacto do sexismo nas mulheres negras durante a escravidão. A desvalorização da natureza feminina negra, do sexismo dos homens negros, o racismo dentro do recente movimento feminista e o envolvimento das mulheres negras com o feminismo. E aí ela dedica esse livro à sua mãe, Rosa Bell, que foi a inspiração para ela escrever o livro, e por ter sido uma mulher que incentivou as 6 filhas a serem capazes de cuidar de si e jamais dependerem de um homem. E a dedicatória que ela faz é muito linda, assim, eu me senti pessoalmente tocada, enfim, como tudo que ela escreve, mas ela vai dizer, né, que a mãe dela casou jovem e quando ainda era adolescente teve bebês. E apesar de nunca dizer que era ativista do movimento de libertação da mulher, vivenciou a dor da dominação sexista. E isso fez com que ela incentivasse todas as filhas, nós 6, a nos autoeducarmos, para que fôssemos capazes de cuidar das próprias necessidades materiais e econômicas e jamais sermos dependentes de qualquer homem. E aí é uma realidade muito parecida com a minha também, né? Porque minha mãe não se diz uma mulher feminista. Na verdade, teve um dia que a gente conversou e ela falou assim: ai, eu me descobri uma feminista. E eu falei, pois é. A gente já vem falando sobre isso há tanto tempo, né, mãe? E ela sempre muito contra o feminismo, muito. Eu falei, mãe, ela me descobriu uma feminista. Eu falei, muito bem. Pode passar para o próximo, por favor. Então, aqui a gente tem o vídeo. Esse vídeo é sobre o discurso da Sojourner Truth, que tem como título Ain't I a Woman? E esse discurso inspirou a Bell na construção do livro, e aí a gente vai perceber que, ao longo do discurso, existem várias ideias que a Bell desenvolve ao longo do texto. Antes de dar play,
Só para contextualizar um pouco, né, quem foi a Sojourner, ela foi uma mulher escravizada que nasceu em Nova York e ela foi tornada livre, ela nasceu em 1797, mas essa data aqui tá errada, depois eu vou verificar isso. E foi tornada livre em 1787. Acho que as datas estão trocadas. E aí ela estava em uma palestra sobre os direitos das mulheres, acho que é Women's Rights Convention, em Ohio, em uma reunião de clérigos, onde se discutiam sobre o direito das mulheres. Então, ela se levantou para falar, depois de ouvir pastores presentes nessa reunião, de que mulheres não deveriam ter os mesmos direitos que os homens, porque seriam frágeis, intelectualmente débeis, porque Jesus foi um homem e não uma mulher. E porque, por fim, a primeira mulher foi uma pecadora. Então, acho que pode dar play no vídeo. Bem, então, eu pensei em trazer para a apresentação hoje alguns elementos da introdução do livro e também do primeiro capítulo. A Adélia disse que a gente podia escolher, né, qual capítulo leria. Eu queria ter lido mais coisas do livro, mas eu não consegui fazer isso em tempo hábil para trazer para a disciplina. Quando a gente for para o capítulo 1, eu acho que a gente pode também traçar melhor um diálogo com o vídeo, né? Porque dá para perceber assim, vários dos elementos do discurso em que a Bel destrincha melhor nesse capítulo 1. Mas trazendo então um pouco de contexto da introdução,
A Bell Hooks começa problematizando assim a questão da mulher negra, né? Porque era essas mulheres nos Estados Unidos, elas não viam a mulheridade como um aspecto importante da sua identidade, né? O feminismo era visto como uma coisa de mulher branca, e elas sentiam que se aliassem às feministas estariam traindo o movimento pela libertação negra. Então, a socialização racista e sexista as condicionou a desvalorizar a condição de mulher e a considerar raça como o único rótulo relevante de identificação, né? Com esse argumento de que o sexismo era insignificante em relação ao racismo. O racismo produzia opressões e violências muito maiores. E aí o que a Bell Hooks vai trazer com esse livro é de que a opressão racista associada ao sexismo promovia violências ainda maiores para as mulheres negras. Então, nessa época, as mulheres acreditavam que a ideia de a libertação da opressão racial era o suficiente para a liberdade das mulheres negras. Então, ela traz uma crítica aos ativistas negros na luta pela liberdade, contra o racismo e pelos direitos civis, né? Que eles lutavam para ter o direito de participar da cultura estadunidense, se tornando cidadãos completos, sem questionar os valores sociais baseados no patriarcado. E incentivavam, ao mesmo tempo, as mulheres negras a assumirem um papel subserviente. Eles diziam às mulheres negras que deveriam cuidar das necessidades do lar e gerar guerreiros para a revolução. Então, segundo a Bell Hooks, o que se iniciou como um racismo ou um ativismo, desculpa, para libertar todas as pessoas negras da opressão racista se transformou em um movimento para estabelecer o patriarcado negro. E aí, ao mesmo tempo, o feminismo branco partiu do pressuposto de que os problemas que as mulheres negras encaravam eram causados pelo racismo. Então, elas romantizavam um pouco a experiência, um pouco não, romantizavam a experiência de mulheres negras, as descrevendo como mulheres fortes, né? O estereótipo da mulher negra forte, capazes de contornar a opressão. E aí ela vai dizer que fazer resistência não é sinônimo de transformação. Que as mulheres eram sim resistentes, mas, enfim, problematiza essa questão, né, da mulher negra sempre ser a mulher forte, a mulher que aguenta tudo. Então, ela diz nessa introdução que quando se fala de pessoas negras, o foco tende a ser homens negros, e quando se falam sobre mulheres, o foco tende a ser mulheres brancas. Então, onde se encaixavam as mulheres negras? E aí é isso que ela vai tentar construir, né, com o argumento do livro. Pode passar para o slide seguinte, por favor. Então, o feminismo insistia que a experiência de raça e gênero eram duas questões separadas. E aí a Bell Hooks diz que a sua experiência de vida mostrou que as duas questões são inseparáveis. A luta para acabar com o racismo e a luta para acabar com o sexismo eram naturalmente interligadas, e separá-las seria o mesmo que negar uma verdade básica da nossa existência, né? Que raça e sexo são ambos facetas imutáveis da identidade humana. Pode passar para seguinte. E aí, aqui entrando um pouco mais no capítulo 1, né? É, Ela vai dizer que na experiência da mulher negra escravizada, o sexismo se revela tão forte quanto o racismo, com força opressiva na vida de mulheres negras, e que o sexismo institucionalizado, o patriarcado, formou a base da estrutura social estadunidense junto com o imperialismo racial. O sexismo era parte integrante da ordem social e política trazida de terras europeias pelos colonizadores. E aí, aqui nesse momento, eu lembrei muito do texto da Lugones, que a gente discutiu no início do semestre, quando ela vai dizer, né, que as diferenças de sexo, diferenças de gênero foram importadas do colonialismo. E também eu me lembrei muito disso, porque mais na frente do texto, a Bell Hooks vai dizer de como é que os homens negros também internalizaram essa ideia de patriarcado, né, sendo cúmplices dessa forma opressiva. Então, ela vai dizer também que, em relação à mulher negra escravizada, o branco escravizador exercia livremente poder absoluto, porque ele conseguia ser violento e explorá-la sem medo de uma retaliação ameaçadora, e que mulheres negras escravizadas, ao andarem livres, eram um alvo disponível para qualquer homem branco, na verdade, qualquer homem que quisesse abusar fisicamente dela e torturá-las. É... E ela diz que o estupro e outras violências físicas e psicológicas eram métodos de tortura utilizados pelos escravizadores.
E esse capítulo é um capítulo muito forte, em que ela traz vários relatos da época da escravização, vários relatos de violência. E aí eu escolhi não trazer esses relatos para o texto, tentei filtrar ali os conceitos e os argumentos principais. E aí, se a gente, né, se vocês quiserem, a gente, na hora dos comentários, pode entrar. E se vocês também quiserem trazer outros pontos que eu não recuperei com a apresentação do primeiro capítulo, podem ficar à vontade. A Bell Hooks vai dizer que esse sexismo institucionalizado era um sistema que deixava a mulher negra e também as meninas, porque as meninas já eram violentadas sexualmente a partir ali dos 13, 14 anos, vulnerável à exploração sexual, ao estupro, tanto de homens negros quanto de homens brancos, porque não existiam leis que criminalizavam o estupro às mulheres negras. Então, esse estupro ele tinha um objetivo político, que era obter a absoluta submissão e obediência, e a ordem imperialista branca. E ela diz também nesse capítulo que a reprodução forçada, né, fazerem essas mulheres engravidarem, era outro método socialmente legitimado para a exploração de mulheres negras, né, para que elas produzissem a força de trabalho. Ela diz que nesse período colonial dos Estados Unidos foi também se constituindo uma política anti-mulher, anti-mulheres brancas e também anti-mulheres negras, claro que de maneiras diferentes, né? Ela vai dizer que enquanto a mulher branca entrou ali em um lugar de pureza, eu ia usar a palavra admiração, mas eu acho que talvez nem seja admiração, mas um lugar ali idealizado, a mulher negra era o oposto disso, né? Elas eram entendidas como ali um ser passível de violência. Mas eu achei ótimo, ótimo entre aspas, né? Porque ela dizia em momentos da introdução de que os homens odiavam todas as mulheres igualmente, assim. Eles odiavam as suas parceiras brancas e também odiavam as mulheres negras, e por isso eles eram tão violentos. É... E aí ela vai dizer, né, que essa política sexual anti-mulher, enquanto que o racismo foi o mal que decretou que as pessoas negras seriam escravizadas, o sexismo foi o que determinou que o destino da mulher negra seria o destino mais brutal. Ela fala também dos efeitos psicológicos no processo de escravização, que seria a total destruição da dignidade humana a partir da violência, a eliminação dos nomes, dos status, a dispersão dos grupos, né, fazer com que as pessoas se misturassem e não pudessem ali conviver com pessoas de mesma etnia, pessoas conhecidas, que tivessem ali uma bagagem cultural em comum. E também a retirada de todos os elementos de uma herança africana, né? Uma retirada da memória. E aí aqui eu tenho duas indicações que eu queria também trazer para a apresentação, mas acabei não trazendo, porque achei que ficaria muito longa. Mas uma indicação é o podcast Projeto Quirino, não sei se vocês conhecem, mas eles fazem assim um trabalho de reconstrução de uma memória e também dos efeitos do processo escravocrata, do processo histórico, né, da escravização brasileira. E aí eles vão dizer que nada no Brasil foi feito sem a força de trabalho negra escravizada. E é um podcast também muito forte. Eu consegui ouvir alguns episódios, eu não consegui chegar até o final, porque eu sou pessoalmente também muito tocada por essas questões. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ir lendo aos poucos e digerindo aos poucos, né? Porque faz a gente refletir sobre a nossa própria história. E aí, ouvindo os episódios do podcast do Projeto Quirino, eu também fiquei pensando muito assim na história da minha própria família, né? Porque enquanto a gente tem famílias de pessoas brancas aqui no Brasil que conhecem, conseguem traçar a sua história genealógica desde os seus tataravós, eu só consigo chegar até o meu bisavô. Assim, e mesmo assim, só sabendo o nome dele, sem saber da história dele, sem saber de quem foram, né? Os pais dele, enfim. E aí isso também coincidiu com o período em que eu fui visitar a cidade de Goiás Velho, cidade de Goiás, que foi a primeira capital do estado. E lá a gente vê a família Caiado em todos os quatro cantos da cidade, assim, de como a família né, que o governador do estado hoje ainda é um Caiado, como é uma família que está no poder há mais de 300 anos, uma família que veio com a colonização do estado. Então, assim, a outra indicação é Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, que também é um texto que a gente tem que ir ali capítulo por capítulo, pedacinho por pedacinho. Eu tentei buscar algum relato, porque enquanto eu lia Abel, eu me lembrava muito da história desse livro,
Mas acabei também escolhendo não trazer, para a gente ficar mais focado aqui na Bel e também discutindo o que ela traz sobre, mas é uma indicação de leitura, enfim, que se vocês quiserem se aprofundar nessa questão, né, da escravização de pessoas, de mulheres negras, também super, super boa, assim. Aprendi muito sobre a história do Brasil lendo esse livro. Ela, inclusive, veio aqui em Brasília recentemente para um evento da Caixa Cultural, mas eu não consegui. Fiquei muito. Na verdade, eu fui, só que já estava lotado, eu não consegui entrar. Queria muito ter um autógrafo dela no meu livro, mas eu não consegui. É, Mas voltando para o texto da Bell Hooks, né, o primeiro capítulo, ela diz que as mulheres africanas recebiam a pior parte da violência. Não somente porque elas poderiam ser vitimizadas pela sexualidade, que seria o pior tipo de violência, mas também porque elas poderiam trabalhar intimamente com a família branca. Então, qualquer coisa que elas fizessem, se respirasse errado, era motivo para elas serem castigadas. E elas apanhavam como os homens. Então, isso foi crucial para que elas ficassem aterrorizadas ao ponto de se submeter passivamente à vontade do senhor, da senhora e das crianças brancas. E nesse livro que eu contei para vocês, né, que eu mencionei, da Ana Maria Gonçalves, a gente conhece a história da Kendé, e ela foi uma criança traficada, ainda criança, aqui para o Brasil. E primeiro ela foi capturada, ela com a irmã gêmea, para ser dada de presente aqui. Só que no navio a irmã dela falece e ela chega aqui sozinha. E aí o primeiro trabalho dela, como criança na fazenda, é brincar com a sinhazinha. Então aí ela vai contando, né, sobre... Enfim, é muito interessante esse livro. Fica a dica, gente, é muito bom mesmo. Então, a Abel descreve que a experiência de homens negros escravizados era diferente da experiência de mulheres negras escravizadas, que os homens negros eles eram explorados pela sua masculinidade, então eram valorizados os atributos como força, virilidade, vigor e proeza física. Então, eles foram primordialmente explorados como trabalhadores do campo e não estavam sujeitos à violência sexual. Enquanto que as mulheres negras foram exploradas como trabalhadoras do campo em atividades domésticas, como mulheres reprodutoras e também como objetos do assédio sexual. E aí ela faz uma crítica, porque até então ela disse que o processo de escravização ele era estudado a partir da emasculação dos homens, né? E aí ela vai dizer que não, que na verdade ele deveria ser estudado a partir da masculinização da mulher negra, porque elas eram forçadas a trabalhar como homens, né? Inclusive eram vistas como uma força de trabalho em substituição aos homens. Eu acho que você pode passar para frente, eu esqueci de pedir. Pode passar de novo. Isso, obrigada. É, Então, elas eram forçadas a trabalhar nos campos, em uma sociedade em que as mulheres brancas privilegiadas não trabalhavam. Então, esse processo de masculinização da mulher negra, o fato delas trabalharem como homens, e a sua experiência não estar condicionada à proteção e à provisão deles, não levou ao desenvolvimento de uma consciência feminista, né? Que as mulheres elas não exigiam igualdade entre os sexos. E, inclusive, existia um sentimento de ressentimento, porque elas não eram consideradas mulheres, né? Então, assim, eu acho que super se relaciona com o discurso, com o vídeo que a gente assistiu, né? Porque daí ela vai dizer: ah, eu parei 13 filhos, eu trabalhei, e eu não recebo ajuda para subir nas carruagens. Eu não sou uma mulher? Eu não sou considerada uma mulher? Então, isso fez com que se desenvolvesse assim uma ideia de que a modéstia, a pureza sexual e a inocência e a submissão passaram a ser qualidades associadas à feminilidade e incorporada como valores para as mulheres negras escravizadas. E aí ela vai dizer também que nesse período, né, nesse momento em que as mulheres elas eram usadas como força reprodutiva, né, como essa exploração a partir da reprodução, era muito incentivado que fosse o relacionamento entre homens negros e mulheres negras com esses fins de reprodução. E aí esses relacionamentos acabaram incorporando um modelo patriarcal. Né? Então, isso seria também a incorporação dos valores dos colonizadores, né, para as relações, também as formas de existir, né? Então, nesse sentido, os homens negros também se aproveitaram e foram cúmplices dessa construção do patriarcado. Pode passar. Aqui. Ai, então.
Aqui também era uma indicação de vídeo, que é sobre o álbum Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água, da Lued Luna, porque eu acho que dialoga muito com esse texto da Bell Hooks e também com outros textos de feministas negras, né, que trazem essa reflexão sobre a vivência de um corpo racializado. Se a gente tivesse o som, eu ia falar para a gente ouvir uma música que leva o mesmo título do livro da Bell Hooks e do discurso da Sojourner, que é Ain't I a Woman? Mas eu posso mandar para você depois pelo celular. Mas aqui a gente não dá para fazer aqui? Eu acho que as professoras não vão ouvir. Aí coloca no celular e coloca para tocar no computador na peça. Se você quiser. Será que vale a pena? Sim. Eu acho que é preparado com tanto carinho. Claro, claro. Ai, era a minutagem 10:23. É porque a gente vai acompanhar assim teu pensamento, né? Ele saiu do texto para ali. Sabe? Eu acho importante a gente. Eu posso colocar aqui no Spotify e colocar no celular para tocar lá dentro. Mas eu acho que tem como botar a legenda também. 10, Se ajudar. 23. Será? É porque música sem Tem a música, né? isso, né? É o que eu escutar, faz sentido.
Bem, eu acho que vocês não conseguiram ouvir a música, né? Mas ela fala exatamente sobre esse sentimento, né, de rejeição, sobre esse sentimento de solidão, sobre o sentimento das mulheres negras serem também preteridas, né, dentro de um relacionamento, assim, elas nunca são a escolha de homens para relacionamentos, né? Não são assumidas, enfim. E aí ela vai se perguntando, por acaso eu não sou uma mulher? E eu acho ótimo também que ela também já deixa linhas assim de vingança, né? Você vai beber cada lágrima que eu chorei, nem que seja no inferno. Então, é muito interessante assim perceber, né? Esse questionamento do eu não sou uma mulher nas três obras, né? E de como também elas dialogam, assim. Tanto o discurso que inspirou a construção do livro da Bell Hooks, né? E também como o livro da Bell, imagino que o discurso da Sojourner inspiraram também a Lued Luna na construção da obra dela. E eu indico super também, gente, o álbum completo, esse álbum visual, porque eu até mandei para Mercedes ontem. Ele é muito lindo, e as músicas falam todas desse lugar, assim, sabe? É, acho que é isso. Sim, né? Esqueci que o áudio estava aqui, mas a gente está falando em fazer um intervalinho de 10 minutos, uma pausa hídrica. Poxa, se gravou. Tava gravando. Sim, sim. Parar. Que chique.